Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Então hoje a gente vai dar continuidade à nossa revisão da matéria de Fundamentos de Química. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre a integração da química com a biologia e falamos um pouquinho de uns conceitos básicos, fundamentais e falamos um pouquinho de matéria, né? Que é basicamente tudo que ocupa lugar no espaço, ok? E apresenta massa. Então a gente vai hoje falar sobre as propriedades da matéria. Então a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essas propriedades falando das diferentes formas como a matéria pode se apresentar, suas propriedades gerais, específicas e os estados de agregação da matéria. Ok? Então, o primeiro conceito importante para a gente relembrar é que a matéria é formada por átomos. Ok? Então, de onde que vem esse conceito? Então, esse conceito, ele é, antes de ser um conceito científico, ele é um conceito filosófico, basicamente. Porque dois filósofos da antiguidade, Leucipo e Demócrito de Abdera, lá em 500 a.C., eles já elaboraram uma teoria que a gente chama de teoria atomista. E eles acreditavam que a matéria podia ser dividida até chegar a uma pequena partícula indivisível, chamada de átomo. Esse átomo, então, era, esse termo vem do grego, né, tomos, que está relacionado com uma parte, né, e a, que vem com o conceito de negação. Então, o átomo, ele é basicamente, você não consegue transformar ele em partes menores, ou seja, ele é não divisível, ok? Tomos vem de parte ou divisão, então o átomo, ele é não divisível, é uma partícula indivisível. Basicamente, eles faziam uma analogia bem interessante com uma praia. Então, se a gente tem uma praia, quando você observa ela de longe, você vê aquele contínuo, né? A faixa de areia, você vê aquele contínuo, meio aquela cor areia, meio amarelo, meio bege. E aí, quando você vai aproximando, você vai vendo que ele é granuloso. E quando você observa, você vê que são pequenos grãos de areia. Então, ele fala que toda a matéria é como isso. Então, quando você observa a matéria, ela parece contínua. Mas se você pudesse observar a matéria no seu mínimo detalhe, você veria que ela era composta por pequenas bolinhas, ou seja, pequenas partículas indivisíveis e invisíveis. Assim, Leucipo e Demócrito falavam que toda matéria era constituída ou por átomos ou por vazios. Então eu tinha átomos e alguns espaços vazios que ajudavam a preencher essa matéria. Esse é um conceito filosófico, mas em grande parte ele é muito válido ainda hoje em dia, né? Uh, Só que esse conceito ele foi esquecido por muito tempo pelos cientistas. Um pouquinho depois, então, Aristóteles, né, ali em 380, 320 a.C., ele rejeitava veementemente o modelo atômico de Demócrito. Aristóteles tinha aquela visão, que é uma visão realmente mais filosófica da matéria, que ele falava que tudo na natureza, então tudo que existia no universo, era composto por uma combinação dos quatro elementos principais: ar, água, terra e fogo, e que a combinação desses elementos fornecia as diferentes sensações. Então, sensação de secura era o combinado do ar com o fogo. E assim por diante. Você ia tendo a ideia de secura, umidade, calor e frio. Ok? Então, a combinação desses diferentes componentes, ar, água, terra e fogo, fornecia essas sensações e todas as características que a gente tinha no mundo natural. Dessa forma, o modelo de Demócrito foi esquecido. Então, Aristóteles falava que a matéria toda era composta por uma combinação desses elementos. Uh, e, inclusive, ele transportava isso para o corpo humano. Então, o nosso sangue seria uma representação mista de água e fogo. Os nutrientes que estão no nosso corpo envolveriam terra. E essa terra estaria, por exemplo, nos ossos. O ar seria o fluido que preenche os pulmões. Então, ele levava essa sua teoria de quatro elementos para os mais diversos conceitos, né? Inclusive para a constituição da matéria. O modelo de Demócrito ele só vai ser lembrado cerca de 20 séculos depois pelo modelo atômico de Dalton. Então, esse inglês, John Dalton, que é um grande pesquisador, lá em 1803 a 1808, olha, então percebam que o modelo de Demócrito ele vem de 500 a.C. e ele só foi retomado em 1803 e 1808 depois de Cristo.
Então, nesse momento, ele retoma o modelo proposto por Demócrito e passa a chamar isso de modelo atômico de Dalton. Na verdade, ele elabora muito mais esse modelo, né, e começa a fazer avaliações mais científicas para determinar a existência desse modelo. Basicamente, o que Dalton falava? Dalton falava que os átomos eram como pequenas bolas de bilhar, sólidas, que não podiam ser criadas e nem destruídas. Então, para Dalton, toda a matéria é constituída por pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, denominadas átomos. Isso ainda está muito semelhante com o modelo de Demócrito, né? Ele começa aqui nesse momento a retomar também os conceitos de elementos químicos. Então ele falava que átomos de um mesmo elemento químico são todos iguais entre si. Ou seja, eles eram iguais em massa, em tamanho e em demais propriedades. A gente sabe que isso não é totalmente verdade hoje em dia, né? Porque existem, por exemplo, os isótopos radioativos, que são átomos que têm, por exemplo, número de massa diferente, apesar de terem o mesmo número de prótons. Ok? Falava-se então que elementos químicos que eram diferentes, por sua vez, apresentavam átomos também diferentes, quanto a massa, tamanho e propriedades. E, para ele, tudo que a gente tinha como reação química eram basicamente a recombinação, a reorganização de átomos em diferentes substâncias. Então, esse modelo atômico de Dalton aí sim passa a ser amplamente aceito pela ciência e vai, ao longo do tempo, passar pelas mais diversas modificações. Então, lá em 1904, Thomson vai sugerir um outro modelo, uma vez que nesse período já se conhecia o conceito de elétrons e prótons. Rutherford, lá em 1911, vai novamente elaborar mais esse movimento, que esse modelo vai sendo modificado também por Bohr, e hoje em dia a gente tem um modelo quântico, que é um modelo atômico que foi então sugerido por Schrödinger, lá em 1926, que demorou para ser aceito, mas que hoje em dia é basicamente o grande modelo que se utiliza para as ciências naturais. A evolução desses modelos e as características de cada modelo a gente vai estudar numa matéria posterior, ok? Então, aqui eu só quero que vocês tenham ideia do conceito de átomo e do modelo de Dalton. Tendo ideia do conceito de átomo e do modelo de Dalton, tá ótimo. Os demais modelos atômicos a gente vai ver lá pra frente, ok? Então, a gente sabe que a matéria é feita de átomos. E que essa matéria feita de átomos ela pode ser classificada e caracterizada devido às suas propriedades. Existem dois grandes tipos de propriedades da matéria. Propriedades gerais, que são aquelas que são comuns a qualquer espécie de matéria, não importando quais substâncias a compõem. Então não importa qual é o átomo que está compondo aquela porção de matéria, ele vai exibir essas propriedades. E existem propriedades específicas, que são aquelas que nos permitem diferenciar os diferentes átomos. Então essas propriedades específicas dependem das substâncias que formam a matéria, permitindo assim identificar e diferenciar os diversos materiais. Ok? Então a gente vai começar dando uma olhada das propriedades gerais. Então o que é geral? O que eu posso avaliar em qualquer porção de matéria? Isso não vai me permitir diferenciar dois componentes diferentes, duas substâncias diferentes que compõem a matéria. Temos algumas propriedades gerais. A gente já falou na última aula que matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, as duas primeiras propriedades gerais da matéria são massa e extensão. Okay? Temos também outra propriedade, que é a inércia, a impenetrabilidade, a divisibilidade e a compressibilidade. Então, a gente vai dar uma olhadinha em detalhes em cada uma dessas propriedades. Primeiro, a primeira propriedade geral que a gente vai falar é a massa. A gente já falou bastante de massa na última aula. Então, ela corresponde à quantidade de matéria existente nos corpos. Também pode ser definida como uma medida da inércia de um corpo. A gente usa a massa para avaliar diversos produtos em laboratório, inclusive no nosso dia a dia a gente compra diversos produtos que utilizam a massa como grandeza de medida. Okay? Então, a massa é uma grandeza medida principalmente por balanças e tem como unidade internacional o quilo. Lembram? A gente pode ter variáveis dessa unidade que vão desde o grama, miligrama, micrograma até o tonelada, por exemplo. De modo geral, a gente fala que a massa
pode ser uma medida de inércia de um corpo, porque quanto maior a massa de um corpo, maior a dificuldade em movimentá-lo. E da mesma forma, quanto maior a massa de um corpo que está em movimento, maior será a dificuldade para pará-lo. Ok? Basicamente, pense em uma bicicleta e um caminhão na mesma velocidade, a 50 km por hora. Uma bicicleta a 50 km por hora você consegue parar. Uma pessoa consegue parar essa bicicleta. Pode machucar a mão, por exemplo, mas ela consegue parar. Agora um caminhão a 50 km por hora, uma pessoa consegue parar? Não consegue, ok? Então isso é basicamente uma medida da inércia desse corpo, né? Uma relação desse conceito. Outro conceito muito fundamental, uma propriedade geral da matéria, é a extensão. A extensão é o espaço ocupado por um corpo. E a gente mede a extensão de um corpo, o espaço que ele ocupa, utilizando o volume. Ok? Volume ou decímetro cúbico. Então, o volume também é uma medida de distância, né? Então, a gente tem também essa ideia de distância em 3 dimensões, ok? Então, eu meço em metros em 3 dimensões e essa distância que eu obtenho, esse cubo que eu obtenho, vai ser relativo a um volume. A gente comumente utiliza no dia a dia a ideia de litro, que corresponde a 1 decímetro cúbico, então. Mas essa ideia pode ser muito variável, né? A gente pode utilizar várias medidas, como centímetro cúbico ou metro cúbico. Vários produtos são comercializados em unidades de medida de volume, como litros e mililitros. E é interessante porque às vezes o mesmo tipo de produto ele pode ser vendido em unidades diferentes, né? Se a gente pega, por exemplo, o creme de leite. Creme de leite é vendido em ml, se você compra o creme de leite de caixinha. Mas quando você compra chantilly, que é basicamente o mesmo produto, mas que foi incorporado ar, que vai ter aquela forma específica, então, ele não é comprado em peso, ele é comprado em volume. Okay? Porque o seu interesse ali no caso é em volume. Chantilly é basicamente o mesmo produto, né? Então creme de leite também. Então o volume é uma propriedade que a gente fala de propriedade extensiva, ou seja, ele depende da quantidade de determinada matéria, ou seja, da massa. Se eu estou considerando o mesmo material, por exemplo, água. Se eu tenho 10 kg de água, eu vou ter um valor aproximado de 10 litros de água. E quanto mais massa de água eu tiver, mais volume eu vou ter. Quanto menos massa de água eu tiver, menos volume eu vou ter. Então eu falo que o volume é uma propriedade extensiva. Tudo que é extensivo depende da quantidade de matéria. A maioria das propriedades vai ser intensiva, então independe da quantidade de matéria. Por exemplo, se eu falo para você a densidade. A densidade de um cubo de gelo ou de um iceberg, ela é a mesma. Não importa o tamanho. Então, um cubo de gelo e um iceberg, eles boiam na água com as mesmas propriedades, com a mesma capacidade. Por quê? Porque a sua densidade é a mesma, embora o iceberg tenha uma massa muito maior do que um cubo de gelo. Ok? Então, de novo definido, né, ocupar lugar no espaço é uma característica da matéria associada à grandeza denominada volume, ou extensão, como nós falamos. Em outras palavras, o volume de uma porção de matéria expressa a quantidade de espaço ocupada por ela. Então a gente observa aqui que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 decímetro cúbico é uma pequena parte aqui de 1 metro cúbico. Então 1 metro cúbico, olha, 1 m ao cubo aqui, né? Deixa eu colocar aqui o ponteiro. 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, que equivale a 1000 litros. 1 ml, ou seja, 1 mililitro. Se eu pegar 1 litro, né? Não 1000 litros, 1 litro e dividir por 1000, eu vou ter 1 mililitro, ok? E esse 1 mililitro, ele equivale a 1 centímetro cúbico. Então, eu tenho basicamente um cubo que eu tenho 1 centímetro para frente, 1 centímetro para o lado, 1 centímetro para cima, ok? Isso vai me formar um cubo de 1 centímetro cúbico. Outra propriedade geral da matéria é a inércia. A inércia é a propriedade segundo a qual um corpo tende a permanecer na situação em que está,
resistindo à variação de estado. Ou seja, um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, até que uma força atue sobre ele. Então, se a gente pensa, uma bola que está parada, que está no chão, ela tende a permanecer em inércia, ou seja, ela tende a permanecer no chão até que alguém chute ela. Concorda? Esse é mais fácil de ver, né? Mas e uma bola em movimento? Bom, uma bola que está em movimento, a gente sabe na prática que se você chutar uma bola, ela não vai, aqui na Terra, ela não vai ficar infinitamente se movendo. Ela vai chegar uma hora que ela vai cair e ela vai parar. Isso basicamente por causa da ação da gravidade e do atrito que essa bola tem com as massas de ar. Então, essa bola tende a permanecer em movimento, parando quando sofre a ação da força de atrito do solo e pela própria ação da gravidade. Ok? Esse conceito de inércia é a primeira lei de Newton. Ok? Então, Isaac Newton, ele trabalhou com esse conceito e esse conceito foi extremamente importante, né? Tanto que se tornou a primeira lei de Newton. Outra propriedade da matéria muito relevante é a impenetrabilidade, ou seja, que significa que dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então, por exemplo, se eu deixar uma banheira cheia de água e eu entrar dentro da banheira, eu sei que a água vai subir e que de acordo com o volume do meu corpo vai ser a quantidade de água que vai cair da piscina. Ok? Conseguem entender isso? Essa é a ideia, então, de volume, né? Então, e essa capacidade que a matéria tem de impenetrabilidade. Basicamente, ela diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Por isso que se eu tenho uma banheira cheia de água e eu entro nessa banheira, a água vai escorrer pelas beiradas. Da mesma forma que se eu tenho uma xícara cheia de leite e eu coloco uma colher e essa xícara estava pela boca, o leite pode derramar pelas beiradas. Ok? Capacidade de impenetrabilidade, ou seja, uma matéria não pode penetrar em outra matéria. Outra capacidade é a divisibilidade. Divisibilidade pode ser definida como a propriedade segundo a qual a matéria pode ser dividida em porções menores. Então, a matéria, eu consigo quebrar ela. Se eu tiver um grande bloco de rocha, eu posso quebrar esse grande bloco de rocha até formar um sedimento semelhante à areia. Ok? A gente sabe que essa divisibilidade ela ocorre até determinado ponto. Segundo os princípios de teoria atômica que a gente já viu até aqui, essa divisibilidade ela vai acontecer até encontrar o átomo, que é a porção indivisível da matéria. Mas a gente sabe que existem partículas subatômicas hoje em dia, já que seriam porções menores dessa matéria. Aqui a gente tem um instrumento laboratorial, que é o almofariz, ou cadinho, que é esse potinho, e o pistilo, que é basicamente esse pilãozinho. O almofariz e o pistilo são instrumentos usados em laboratório para dividir a matéria, ou seja, macerar um sólido. Transformar, por exemplo, uma semente em um pó, uma folha seca em um pó. Okay? Então a gente consegue utilizar isso para fazer essa divisibilidade das porções de matéria. Outra propriedade é a compressibilidade. Então a matéria pode ser comprimida, sofrendo redução do seu volume se aplicarmos sobre ela uma força, ou seja, exercermos pressão sobre ela. Logicamente que essa compressibilidade não é infinita. A gente observa isso, por exemplo, quando a gente vai pressionar uma seringa. A gente pega uma seringa, igual aqui na figura, e coloca o dedo na ponta da seringa, e você aperta esse êmbolo da seringa, que é essa parte de trás, você vai ver que você vai conseguir empurrar até certo ponto, você vai sentir uma pressão no dedo, você empurra mais um pouquinho, ele vai mais um pouquinho, mas chega um ponto que ele não vai mais. Por quê? Porque a força que você está exercendo, a pressão que você está exercendo externamente, ela não é maior do que a pressão que aquele gás comprimido, né, ali no interior da seringa, que é basicamente o ar comprimido. Ok? Então tudo depende da força que você exerce. A gente observa aqui, por exemplo, na figura, que quando o êmbolo está abrindo para trás, os átomos e moléculas, né, que compõem esse gás, na verdade as moléculas que compõem esse gás, esse ar que está aqui no interior da seringa, elas estão mais espalhadas. Basicamente, quando eu comprimo esse material, as moléculas se aproximam. Então, o oxigênio, o nitrogênio, o CO2 que estão naquele ar, eles vão se aproximar e ficar
ainda mais próximos, sendo comprimidos, indicando essa propriedade de compressibilidade. Além das propriedades gerais, a gente tem propriedades que são ditas de propriedades específicas da matéria. O que é diferente? As propriedades gerais, eu vou medir massa, eu vou medir o volume ocupado, né, a extensão, eu vou avaliar a divisibilidade. Isso vai acontecer com qualquer porção de matéria, ok? Em diferentes extensões, mas vai acontecer com qualquer porção de matéria. Já as propriedades específicas são aquelas que nos permitem diferenciar as matérias. Então, matérias constituídas por substâncias diferentes, a matéria constituída por substâncias diferentes vai exibir propriedades específicas diferentes, ok? A gente tem três grandes grupos de propriedades específicas. As propriedades físicas, as propriedades organolépticas, que também têm algumas características físicas, e as propriedades químicas e funcionais. As propriedades físicas envolvem características como o ponto de ebulição, que é a temperatura em que determinado material passa do estado líquido para o estado gasoso, ponto de fusão, que é a temperatura em que determinado material do estado sólido passa para o estado líquido, densidade, que é a quantidade de massa por um determinado volume, ok? Então, um material mais denso ele tem mais massa em um mesmo volume do que um material menos denso. A solubilidade, que é algo que a gente vai ver mais lá na frente quando a gente falar de soluções, mas é que é basicamente a capacidade que aquela substância apresenta de ser dissolvida em um solvente. Um solvente muito comumente utilizado é a água. A dureza, que é a capacidade de um determinado material riscar outro material. A ductilidade e a maleabilidade, que são características muito típicas dos metais, que é basicamente a capacidade de manusear esses metais, ok? Relacionado à produção de fios muito finos e de chapas também muito finas. Quanto mais dúctil ou mais maleável o material, melhor as suas propriedades para produzir esse tipo de objeto. Além disso, temos propriedades ditas organolépticas. Esse nome é meio feio, né? Propriedades organolépticas, mas eles estão relacionados com aquelas que podem ser detectadas pelos nossos sentidos. Então não é tão difícil, né, definir, né? Então tudo que pode ser detectado pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato ou pelo paladar é uma propriedade organoléptica. Okay? Então eu consigo observar, por exemplo, o brilho de um material, a cor de um material. São propriedades organolépticas, ok? O sabor de um material, ok? Um material azedo, um material doce. As características relacionadas a cheiro específico. Então, o material, por exemplo, o enxofre, ele tem um cheiro muito característico que lembra ovo. Então, diversas substâncias químicas vão ter propriedades diferentes, ok? Que são ditas de propriedades organolépticas. E temos também as propriedades químicas e funcionais, que é basicamente a capacidade de reagir quimicamente, a capacidade de entrar em combustão e a capacidade de exibir propriedades funcionais específicas, como, por exemplo, característica de ácido, característica de base, característica de sal, que a gente vai estudar mais lá para frente, ok? É importante, então, relembrar que as propriedades específicas da matéria são aquelas que permitem diferenciar uma determinada substância que compõe a matéria de outras substâncias diferentes dela, ok? Isso que caracteriza as propriedades específicas. Então, organolépticas são aquelas que podem ser detectadas pelos órgãos dos sentidos. Alguns exemplos mais clássicos: cor, brilho, odor e sabor. Então, a cor está relacionada com a luz que o material reflete quando iluminado pela luz branca. Sabe que a cor que a gente observa em um material, né? Por exemplo, ao olhar uma folha e ver uma folha verde, significa que ela é rica em clorofila. Ao olhar a molécula de clorofila e ver ela verde, então, significa que todas as cores que atingem aquela molécula são absorvidas. Apenas o verde é refletido em grande quantidade. Logo, a gente observa aquela substância como verde. Quando a gente vê uma substância como branca, indica que ela reflete todas as cores. Quando a gente vê uma substância como preta, significa que ela está absorvendo todas as cores e não reflete praticamente nada, por isso que ela fica preta. Ok? Aqui a gente tem o brilho. O brilho
está relacionado com uma maneira da forma que o material difrata ou reflete a luz. Então a gente tem materiais brilhosos, como o diamante ou o metal, e a gente tem materiais opacos, como por exemplo, se eu pegar uma pedra sabão, ela é opaca. Madeira, no geral, é opaca. Um pedaço de carvão é opaco. Okay? Grafite tende a ser mais opaco também. Se polido, pode adquirir uma característica de brilho, mas de modo geral tende a ser mais opaco. Okay? Então o brilho é também uma característica organoléptica, propriedade específica da matéria. Outra propriedade específica é o odor. Então muitas substâncias podem ser inodoras, ou seja, não possuírem cheiro, mas várias outras têm cheiro muito característico. Então se eu pego, por exemplo, o etanol, né, o álcool, ou a gasolina, eles têm cheiros muito característicos, que são bem típicos daquelas substâncias. O próprio enxofre ele também tem cheiros muito característicos. Além dos diversos óleos essenciais das flores e substâncias odoríferas utilizadas na produção de cosméticos e perfumes, por exemplo. Né? São substâncias que têm um odor característico. Além disso, sabor. Sabor também é uma propriedade organoléptica, porque pode ser detectada pelo paladar. Isso, galera, de maneira nenhuma representa que para identificar uma substância você vai colocá-la na boca, né? Isso é inadmissível. Se a gente pensa em um laboratório, né? Então nunca que você vai utilizar o odor, né? Então colocar isso próximo do nariz ou colocar uma substância desconhecida dentro da boca, né? Nunca, nunca. E a gente não pode, inclusive por norma de segurança, você não pode nem consumir nenhum tipo de alimento dentro do laboratório, mesmo que não tenha nada em cima das bancadas. Então, a gente só está caracterizando as substâncias em termos teóricos, não que isso é utilizado para identificar a substância, ok? Mas o sabor é uma propriedade organoléptica, que é diferente entre as diversas substâncias. Se eu pegar, por exemplo, existem vários ácidos comestíveis, como o ácido cítrico presente na laranja e no limão, o ácido acético, que constitui o vinagre. Eles têm um sabor muito característico. O doce, pela sua vez, então os açúcares também têm como característica esse sabor adocicado. Como exemplo, a gente tem a frutose presente nas frutas, a sacarose, que constitui o açúcar da cana, por exemplo. Temos o amargo. Como amargo, a gente tem alguns exemplos, como por exemplo o boldo. Né? Acho que todo mundo aí já tomou chá de boldo. O chá de boldo, então, ele é bem amargo. Né? Se você pega aquele boldo chileno, ou mesmo aquele boldo brasileiro que a gente planta no fundo das casas aí, que geralmente é usado quando você está com algum problema de digestão, né? Então, uma má digestão, comeu demais um pouquinho, pode tomar um boldo que ele acaba ajudando. Tem como característica ter um sabor amargo. Por que o sabor amargo acaba sendo comum em alguns materiais vegetais? Ele é principalmente devido a um grupo de substâncias que a gente chama de taninos. Esses taninos são as substâncias que, por exemplo, estão presentes em algumas folhagens mais amargas, ou, por exemplo, no boldo. Esses taninos que podem conferir esse sabor amargo, ou mesmo o sabor adstringente, que a gente vê ali embaixo, então com substâncias relacionadas, que é aquele sabor que a gente sente, por exemplo, na banana verde ou no próprio caju, são substâncias que visam evitar a herbivoria, então visam evitar o ataque de insetos. Então se torna menos palatável aquele material vegetal se ele tiver um sabor amargo ou um sabor adstringente, que é esse sabor que amarra a boca, basicamente, né? Esse sabor adstringente, presente, por exemplo, no caju, no caqui verde ou na banana verde, que amarra a boca, ele se deve à presença de taninos e também à presença de várias substâncias básicas que acabam coagulando proteínas na língua. E aí isso acaba dando essa travada na língua, né? Amarrando a boca. Ok? Aqui a gente tem também como sabor amargo característico o quinino. Não sei se vocês já tomaram água tônica, mas a água tônica é uma substância que tem quinina no meio. Essa quinina é basicamente uma substância que no seu estado bruto, né, ela é utilizada, por exemplo, na água tônica e em outros componentes, mas é a partir dela que derivou-se essa cloroquina que está tanto se falando, que é, na verdade, um medicamento para malária, né? Então, é um medicamento altamente tóxico e é utilizado para malária e lúpus. Não tem nenhum efeito, né, contra coronavírus. Mas é uma substância que tem um sabor característico também. Além disso,
um dado interessante, né, que provavelmente vocês já sabem, cada um desses sabores eles tendem a ser melhor detectados em determinadas regiões da língua. Isso não quer dizer que as outras porções não detectem, mas eles tendem a ser melhor detectados em determinadas porções da língua. E a gente observa aqui um quinto sabor, né? A gente sempre conhece o sabor salgado, o sabor doce, o sabor amargo e o ácido ou azedo, mas a gente esquece que existe também um quinto sabor. Então tem um quinto sabor que é o sabor chamado umami. Umami, vocês vão ver isso lá na fisiologia, né? Mas é um sabor característico do... Sabem o sazon? Já colocaram um sazon, um pouquinho de sazon na boca? Um gosto que é meio doce, meio salgado, você não sabe o que é direito? Então sazon ou aginomoto, da mesma forma cogumelos e algas, são substâncias que têm esse umami, que é esse tempero, né? Esse sabor que parece um tempero, que realça o sabor das demais substâncias, ok? Por exemplo, sabe o temperinho do miojo? Aquele temperinho do miojo ele está cheio de glutamato monossódico, que é uma substância química sintética, né? Que tem então essa característica de ter esse sabor umami. E é utilizado como aditivo alimentar em vários produtos, ok? Dureza. Dureza é a capacidade que o material tem de riscar outro material. Ou a gente pode definir ele como a resistência de um material a ser riscado por outro, ou sofrer desgaste quando atritado com outro material. A gente vai definir como mais duro aquele material que consegue riscar o outro material. Ok? Então, por exemplo, os materiais de maior dureza, né, conhecido na natureza, é o diamante. Então, o diamante ele é um material que tem uma grande dureza e ele consegue riscar basicamente qualquer tipo de material. A gente tem outros metais como o vídia e outros materiais sintéticos que têm também uma alta dureza, então uma alta capacidade de perfurar outros materiais. Sabe quando a gente compra broca de furadeira e a broca vem indicada para metal, indicada para madeira ou para alvenaria? Isso muda a dureza da broca que você está utilizando. Quanto mais dura a broca, ela pode perfurar um material mais duro. Ok? Por exemplo, para perfurar metal, a broca tem que ser muito mais dura do que para perfurar, por exemplo, madeira. Ok? Sabem aqueles materiais, aquelas coisas que a gente vê em filme, aquele corte de vidro, ou mesmo quando você vai em casa instalar alguma coisa que precisa passar pelo vidro, você precisa criar uma perfuração no vidro. De modo geral, esses cortadores de vidros eles têm um ápice, uma pontinha de diamante para poder fazer esse corte. Outra característica, que é uma propriedade específica, física, dos materiais. Então, quando a gente fala de dureza, galera, já não é mais uma propriedade organoléptica, tá? É uma propriedade física. Da mesma forma, a maleabilidade é uma propriedade física. A maleabilidade é a capacidade que determinados materiais, determinados componentes da matéria têm de ser moldada ou transformada em lâminas muito finas ou chapas, que permite produzir vários objetos. Então, o material mais maleável ele permite fazer uma chapa mais fina. O ouro é um dos materiais mais maleáveis que existe. O alumínio também é muito maleável, então eu consigo fazer chapas muito finas com esse material, ok? Então ele tem uma alta maleabilidade. Quando eu relaciono isso com a produção de fios, por exemplo, como a gente observa no cobre, já viram que cobre é altamente utilizado para a produção de fios em fiação elétrica, em instalações específicas, né? Quando eu preciso de um material com alta capacidade de condução e que ocupe um pequeno espaço, então que eu posso fazer um fio muito fino, é muito comumente utilizado o cobre. Por quê? O cobre é um material muito dúctil. O que quer dizer isso? Quando eu falo que o cobre é um material muito dúctil, quero dizer que eu consigo transformar ele em fios muito finos. Então, a capacidade que um material, né, a capacidade que a matéria apresenta de ser transformada em fios muito finos, está relacionada à ductilidade desse material. Por exemplo, o diamante é um material com alta dureza, mas baixa maleabilidade e baixa ductilidade. Já o ouro é um material com alta ductilidade, mas ele tem baixa dureza, ok? Inclusive, já viram quando se falava antigamente de golpes que o pessoal dava com ouro, que acabavam entregando ouro falso? O ouro ele tem uma característica que é quase uma maciez, então ele não tem uma dureza elevada. Por isso que o pessoal tendia a morder o material para saber se era ouro de verdade.
Porque eles sabiam que o ouro tinha uma maciez característica. Ok? Não que ele é macio, galera, como um pano de algodão, né? Mas ele não tem uma dureza que outros minerais e outros materiais possuem. Beleza? Densidade. Densidade é uma outra propriedade física, né? Uma propriedade específica, que é uma propriedade física da matéria, que é muito interessante e vai ser muito útil para a gente em vários momentos. Então aqui eu peço a atenção de vocês. Então vai ser uma das poucas partes que a gente vai falar de cálculo nessa primeira prova, tá? E aí é importante que vocês façam essa continha aqui, né? Então façam algumas continhas de densidade. Então densidade é a propriedade que relaciona a massa de um corpo com o volume que essa massa ocupa. Também chamada de massa específica da matéria. Ok? Então se eu pego, por exemplo, 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. Vocês concordam comigo que 1 kg de algodão vai ocupar muito mais espaço? Ok? Então 1 kg de algodão tem um alto volume. 1 kg de chumbo, ele vai ser uma porção pequena de chumbo em termos de volume. Mas em termos de massa, ele vai ter exatamente a mesma massa que 1 kg de algodão. Essas duas porções da matéria, esses dois corpos, ocupam volumes diferentes no espaço. Então eles têm capacidades diferentes de extensão. O algodão, ele ocupa um volume muito maior do que o chumbo, se eu considerar a mesma massa, 1 kg. Logo, se eu pegar o volume que cada um ocupa e relacionar a massa que eles têm com esse volume ocupado, eu vou ter a densidade. Okay? Então, esses componentes, no caso, eles têm massas iguais e volumes diferentes. As densidades são diferentes. O chumbo é muito mais denso do que o algodão. Sem fazer nenhuma conta, eu consigo dizer isso, né? Já existem materiais que têm o mesmo, eu posso fazer eles terem o mesmo volume e massas muito diferentes. Né? Na verdade, eu posso fazer isso com qualquer material. Se eu pegar uma porção de ouro de um tamanho específico, um volume específico, ela tem, por exemplo, 19,3 gramas. Se eu pego o mesmo volume de alumínio, ele tem 2,7 gramas. Mostrando que o ouro é muito mais denso do que o alumínio. Ok? Então, eu posso definir a densidade de um objeto ou de uma amostra como resultado da divisão da sua massa pelo seu volume. Okay? Então, eu vou pegar o valor de massa em gramas e vou dividir pelo volume, usualmente em litros. Mas eu posso utilizar isso em centímetro cúbico, em decímetro cúbico, ok? A única coisa importante é que eu mantenha a mesma unidade, que eu compare materiais diferentes com a mesma unidade. Por exemplo, se eu pegar pipoca, vocês já viram isso? Você pega ali e vai colocar pipoca para estourar na panela. E aí você joga lá, você pega uma xícara de pipoca, esquenta o óleo, joga dentro da panela. Uma xícara de pipoca fica lá no fundo da panela, se a panela for meio grande. Você fala, nossa, não tem nada de pipoca, né? E aí, quando você estoura essa pipoca, ela enche a panela. Eu falo para vocês, ué, mas não tem aquela teoria de Lavoisier que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? A lei da conservação das massas. Então não tem como eu criar a massa do nada. Como que eu coloquei a pipoca ali na panela e aí aumentou a quantidade de pipoca? Na verdade, não aumentou a quantidade de pipoca, né? O que aconteceu é que essa pipoca, ao ser submetida ao calor, estourou e ela passou a ficar muito menos densa do que ela era antes. Então antes eu tinha essa pipoca retida no interior do grão. Quando eu aqueci, ela estourou. E essa porção, constituída principalmente de carboidrato, ela arrebenta e assimila parte do ar que tem ali, da gordura. E acaba ficando grande em termos de volume. Okay? Então eu tenho a pipoca grão, ela é muito mais densa do que a pipoca estourada. Como que eu sei disso? Peguem uma xícara de pipoca, pesem uma xícara de pipoca. Eu tenho lá, por exemplo, 150 gramas de pipoca. Pesei. Quando você pega e você estoura esses 150 gramas de pipoca, eles vão dar uma panela cheia de pipoca. O volume é muito maior, concordam? Enche uma panela. Mas o peso vai ser exatamente o mesmo, se você pegou toda a pipoca que você incluiu. Ok? Então aqui um exemplo de continha. Fórmula da densidade. Densidade igual a massa sobre volume.
eu posso utilizar várias unidades. Então, eu posso utilizar essa massa em gramas, em quilogramas, em miligramas. E o volume pode ser em litro, mililitro, centímetro cúbico, metro cúbico. E aí, aqui, por exemplo, vamos falar da densidade da água, né, que é o mais conhecido. Então, a densidade da água, se a gente calcular simples, de um modo simples, assim, sem considerar muitas casas após a vírgula, a gente sabe que 1 litro de água tem exatamente o peso de 1 quilo. Okay? Então, se eu colocar esse 1 litro de água e pesar ele, ele vai ter 1 quilo. Então, a gente, colocando isso na fórmula, a gente vê que a densidade é igual, olhem ali embaixo, ó, 1 kg de água, e esse 1 kg de água tem o volume de 1 litro. Logo, a densidade é 1 kg por litro. Eu posso fazer isso, por exemplo, utilizando gramas e ml. 1 kg não é a mesma coisa que 1000 gramas. Então, se eu colocar 1000 gramas de água, apresentam 1000 ml. Por exemplo, 1 litro que equivale a 1000 ml. Logo, a densidade é 1 grama por ml. Então, eu sei que 1 kg por litro é a mesma coisa que 1 grama por ml. Ok? Ambos foram divididos por 1000. Aí, agora vamos fazer uns testezinhos aí. Se a gente pegar aqui, ó, cada 1 litro de etanol tem massa igual a 800 gramas. Qual a densidade do etanol? Então, a gente pega aqui, basicamente a gente vê que a fórmula da densidade é densidade igual a massa sobre volume. Se vocês pegarem aí, então, e fazerem essa conta, vocês vão observar que a massa, no caso aqui, é 800 gramas e o volume é 1 litro. Para eu converter e tentar trabalhar com as mesmas unidades daqui, por exemplo, quilos por litro, né? Ou eu posso trabalhar realmente com gramas por litro. Se eu quiser trabalhar com quilos por litro, que é a unidade que foi utilizada aqui, a gente tem então que 800 gramas equivale a 0,8 kg. Todo mundo concorda? 1 kg tem 1000 gramas, né? Se eu pegar esse 0,8 kg, vou dividir por 1 litro. 0,8 dividido por 1. Se eu divido 0,8 por 1, eu tenho 0,8 quilos por litro de etanol. Então, qual a densidade do etanol? 0,8 litros por quilo. Aí eu tenho aqui embaixo para vocês uma substância muito interessante, que é o mercúrio, né? O mercúrio ele é uma substância que ele tem alta densidade. Alta densidade. E é o único metal que se apresenta líquido em temperatura ambiente. Ok? Para vocês terem ideia, cada litro de mercúrio tem uma massa igual a 13,5 quilos. Então, qual que é a densidade do mercúrio? Bom, eu coloco a massa sobre o volume. Então, eu tenho 13,5 por litro. 13,5 em 1 litro. Então, é 13,5 quilos de mercúrio por litro. Ele é muito mais denso do que o etanol. Se vocês olharem nessa figura aqui, a gente tem inclusive um parafuso boiando no mercúrio. Você sabe que um parafuso, se eu jogar na água, por exemplo, ele vai para o fundo com certeza, porque o metal é muito mais denso que a água. Agora, quando eu coloco o parafuso no mercúrio, eu vejo que o parafuso boia, porque o mercúrio é mais denso do que o parafuso. Substâncias mais densas tendem a ir para o fundo, né, galera? Lembrem disso. Um outro exercício interessante aqui é sobre o Mar Morto, ok? Então, se vocês... Eu coloquei lá no final esse exercício até. O Mar Morto ele é um exemplo muito interessante de diferença de densidade. Então, é um mar que tem uma alta salinidade. Se eu pegar um oceano normal, por exemplo, ele tem entre 3,3% e 3,7% de sais. Isso quer dizer que a cada 100 ml de água eu tenho 3,7 gramas de sal. Ok? Já o Mar Morto ele chega a ter 35% de sal. Então, é muito mais sal. Esse sal acaba deixando a água do Mar Morto muito densa. Por que ele tem tanto sal? Bom, primeiro por causa da origem geológica dele e depois porque é uma região muito quente. Então, isso foi sendo modificado em tempo geológico, né, ao longo de milhares de anos. Mas por ser um local muito quente, eu tenho uma constante alta evaporação.
desse mar, o que faz com que a água se torne sempre muito salina. Então, por mais que novos corpos d'água encham esse mar, ele vai sempre se mantendo muito salino devido às características geológicas. Ok? Como ele tem uma alta concentração de sal, esse mar morto fica mais denso do que a água normal. Como o nosso corpo é constituído principalmente por água em quantidades salinas muito menores do que as que estão presentes no Mar Morto, nós somos menos densos do que a água do Mar Morto. Logo, é muito fácil boiar no Mar Morto. Se você soltar sua perna, você boia. Okay? Então, isso é muito comum, só que não é muito saudável fazer isso. Tá? Então, além de muito sal, tem também várias outras substâncias que têm um potencial tóxico. Então, não é muito saudável dar esse mergulho no Mar Morto aí. Sobre as propriedades da matéria que a gente vem falando, tem um termo que eu já comentei com vocês, que são as propriedades extensivas, ok? A gente falou, quando a gente falou lá de volume, a gente falou que volume era uma propriedade extensiva, ou seja, ele depende da massa da amostra. Logo, se eu tiver 10 quilos de algodão, eu tendo a ter um volume muito maior do que 1 quilo de algodão. Então, é uma propriedade extensiva, porque ele depende da massa da amostra. Então, o volume é uma propriedade extensiva. Já a maioria das propriedades são propriedades intensivas, ou seja, propriedades que não dependem da massa da amostra. Um exemplo muito interessante é o gelo, ok? Aqui nessa figurinha, né? O gelo, se eu considerar, por exemplo, um gelo num copo d'água e um iceberg, apesar de terem tamanhos muito diferentes, quando eu observo toda essa massa de gelo disposta em um corpo d'água e esse corpo d'água tiver a mesma densidade, nos dois casos, então considere água salgada nos dois casos, com a mesma quantidade de sal, eu vou ter a mesma densidade. Não importa se é um cubinho de gelo ou se é um iceberg de gelo. Logo, eles vão boiar nas mesmas proporções, né? Então, a densidade é uma propriedade intensiva, porque ela não depende da massa da amostra. Ok? Não importa se eu vou ter 1 grama de chantilly ou uma piscina de chantilly. A densidade do chantilly, que é muito baixa, vai ser a mesma. Pontos de fusão e pontos de ebulição. Ponto de fusão é a temperatura na qual o material sólido se torna líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura na qual o material líquido se torna gasoso. Não importa se eu tenho uma piscina de água ou um copo de água. Ambos vão sofrer ebulição, ou seja, vão ferver a 100 graus. Logicamente que é muito mais fácil aquecer um copo de água a 100 graus do que uma piscina de água a 100 graus. Mas se eu colocar um termômetro ali, eu vou ver que a hora que o copo de água chegar a 100 graus, ele vai começar a ebulir, a ferver. A hora que a piscina chegar a 100 graus, ela vai começar a ferver. Ok? Então, pontos de ebulição e pontos de fusão independem da quantidade de material. Ok? Então, é uma propriedade intensiva. Então, a gente fala que densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição são propriedades intensivas. Da mesma forma que dureza, por exemplo, é uma propriedade intensiva. E propriedade extensiva, a gente tem o volume como uma grande propriedade extensiva. Beleza? Essa matéria, galera, além de todas as propriedades, ela pode apresentar diferentes estados de agregação, ou ditos estados físicos da matéria. Então, um mesmo componente, por exemplo, a água, ele pode se apresentar em 3 estados físicos diferentes, né? Como basicamente todas as substâncias. Então, a gente tem a água em seu estado sólido, que a gente conhece como gelo, a água em seu estado líquido, né? Que a gente conhece como água, e a água em seu estado gasoso, que é o vapor. Se eu pegar qualquer material, basicamente um metal puro, por exemplo, ele vai também exibir esses 3 estados. Embora, às vezes, eu exija uma temperatura muito alta para conseguir fazer com que esse metal atinja o estado gasoso, por exemplo. Mas isso existe essa possibilidade. Então, existem 3 estados físicos, ou estados de agregação da matéria. As moléculas que estão no estado sólido são aquelas que se apresentam em o que a gente fala de um retículo cristalino. Ou seja, no estado sólido, a gente tende a ter átomos muito próximos uns dos outros.
Ok? Então a gente tem átomos ou moléculas, depende do que eu estou falando, elas estão com forças de interações muito intensas e estão muito próximas umas das outras, com pouca mobilidade. Então, esse sólido ele tem a sua matéria, os seus átomos ali dentro dessa matéria, eles estão em posições determinadas. Ou seja, é um material com forma constante, um material usualmente rígido e um material com volume constante. Então, materiais sólidos têm forma e volume constante. Os materiais sólidos, em muitos casos, exibem uma estrutura chamada retículo cristalino. Ou seja, os átomos estão em posições muito bem determinadas e geometricamente distribuídos. Usualmente eles estão muito agregados, por isso que eu falo que é estado de agregação da matéria. O sólido, os materiais estão muito próximos. Já no caso do líquido, as moléculas estão um pouco mais afastadas umas das outras. Isso reduz as forças que mantêm elas unidas. Logo, elas exibem mais fluidez. As moléculas estão mais livres e se formam e se movem com mais facilidade. Logo, no estado líquido, a forma do material, a forma da matéria é variável. Então depende do recipiente que eu vou colocar esse material líquido, ele vai adquirir a forma daquele recipiente. Logicamente que esse líquido pode ter uma viscosidade específica, que é o quão rápido ele escorre por um determinado espaço. Isso vai modificar também o tempo que ele demora para adquirir determinada forma. Só que, embora a forma do líquido seja variável, o seu volume é constante. Ok? Pense então, basicamente, no sólido, pense num cubo de gelo. Um cubo de gelo ele tem um volume constante e a forma é constante, ele é um cubo. Se ele derreter, ele vai ficar líquido, aí ele modifica a sua forma. Mas enquanto ele estiver gelado, mantida aquela temperatura abaixo de 0 graus, ele vai manter a sua forma. Já a água em seu estado líquido, a 25 graus, eu posso colocar num copo, ela vai adquirir o formato do copo. Se eu jogar ela na mesa, ela vai se espalhar pela mesa. Se eu colocar ela numa vasilha, ela vai ficar no formato da vasilha. Embora, se eu estiver trabalhando com 100 ml de água, apesar dela mudar a forma, ela não vai mudar o volume. Vai continuar sendo 100 ml de água. Ok? Então as moléculas ou átomos estão mais afastados uns dos outros e exibem menos rigidez. Então ela é mais fluida, as moléculas são mais livres. Forma variável, volume constante. Já os materiais no estado gasoso, então o estado físico de agregação gasoso, nesse estado as moléculas encontram-se muito afastadas umas das outras e são praticamente livres. E elas estão em constante agitação e essa agitação ocorre em diferentes direções e sentidos. Essa agitação das moléculas está associada com uma pressão desse gás. É basicamente uma ideia de concentração desse gás. E nesse caso, a forma e os volumes são variáveis. Ok? Se eu, por exemplo, pego uma bexiga de gás hélio que eu tinha aqui. Bom, o gás está contido no interior dessa bexiga. Então ele tem naquele momento ali volume constante e forma constante. Concordam? Então a bexiga tem aquele formato. Se eu apertar a bexiga, eu vou mudar a forma, tudo bem. Mas naquele momento o volume é constante. Por quê? Porque a bexiga está fechada. Só que se eu estou numa sala sozinho, a sala está vedada, e eu abro essa bexiga de gás hélio, o gás vai vazar e ele vai se distribuir por toda a sala. Logo, a forma e o volume desse gás é variável, porque o gás que antes ocupava apenas uma bexiga, agora ocupa a sala inteira. Logicamente que ele está numa pressão muito menor, então ele está muito menos concentrado do que ele estaria dentro da bexiga. Isso é relevante também, né? Mas o importante é a gente lembrar que a forma e volume são variáveis, ok? No estado gasoso. E as moléculas estão menos agregadas, elas estão muito afastadas umas das outras. Interessante entender também que a matéria muda entre esses estados físicos. E isso continua sendo a mesma matéria, mas em um estado físico diferente, ok? Então, por exemplo, água. Água é uma substância. Eu não tenho gelo como outra substância, ok? Então tudo é água, H2O. Mas ele pode estar em 3 estados físicos. Sólido, que a gente reconhece como gelo, água líquida e gasoso, que a gente reconhece como vapor de água, ok? Então existem mudanças de estados físicos da matéria. O principal fator que influencia nessas mudanças é a temperatura, mas pressão também é um também é um fator que interfere na mudança de estado físico da matéria, ok?
Então, a substância que é mais clássica da gente estudar essas mudanças de estado físico, porque é muito mais visualizável para a gente, é a água. Ok? Então, vamos partir aqui dessa figura da água em estado líquido. Ok? Então, essa água em estado líquido, se eu colocar ela no freezer e submeter a um congelamento abaixo de 0 graus, ela vai solidificar. Quando a água líquida solidifica, ela forma água sólida, que é conhecida como gelo. Esse material sólido, que é o gelo, ele pode, por um processo chamado de fusão, derreter e formar água líquida. Okay? Então eu tenho solidificação como o processo pelo qual a água líquida se torna gelo, e fusão, o processo pelo qual a matéria sólida, que é o gelo, se torna água líquida. Essa água líquida, por sua vez, pode sofrer um processo de vaporização. Então, se eu ferver e levar essa água à ebulição, ou seja, até 100 graus, essa água líquida vai se tornar vapor. E esse vapor de água, incolor, e quando se mistura com o ar praticamente se torna invisível, é a água no estado gasoso. Então, vapor de água. Esse vapor de água, pensem, por exemplo, no banheiro, quando você liga água quente, ele forma aquele monte de vapor de água. Conforme ele vai chegando na parede, na porta, no espelho, ele vai formando gotinhas de água, né? Por quê? Porque aquela superfície está mais fria e esse material se condensa. É o mesmo que acontece, por exemplo, quando a água evapora, né, no ciclo da água, e lá nas nuvens, quando a temperatura é mais baixa, essa água sofre o processo de condensação. Essa condensação é uma liquefação, ou seja, a água que estava no estado gasoso se tornou líquida. Esse é um processo de liquefação ou condensação. Ainda, a gente tem um processo interessante que acontece quando a matéria sólida origina gás. Isso acontece principalmente com a naftalina. Já viram aquelas bolinhas de naftalina que a gente antigamente se colocava, por exemplo, em armário? Hoje em dia a gente coloca em insetário para impedir o crescimento de insetos, né? Então que insetos colonizem ali aquele local. Essa naftalina é uma bolinha que é sólida, mas ela solta um cheiro muito forte. E ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso, em um processo que a gente chama de sublimação. Ok? Quando já eu pego esse gás e esse gás ele solidifica, por exemplo, sabem quando eu falo de cerveja, eu tenho uma serpentina, por exemplo, ali, e eu tenho aquele gás sendo utilizado para produzir um chopp, aquelas máquinas de chopp, e aí na torneira, quando você vai ligar a torneira, a gente vê que o líquido sai e aí eu tenho formação de gelo ao redor. Aquele gelo ele é formado a partir do gás. Então, a partir do estado gasoso, eu vou formando aquele gelo ao redor. A mesma coisa, por exemplo, com um exemplo ainda mais correto, né, e mais clássico, com extintores. Então, aqueles extintores de CO2, esse extintor de CO2, quando você joga ele, por exemplo, em um pano, esse extintor de CO2, aquele que sai aquela fumaça branca, ele vai solidificar e formar gelo seco. Esse processo no qual o gás CO2 se torna gelo seco, que são pequenas pedrinhas sólidas, a gente chama de ressublimação. Okay? Então, a ressublimação é esse processo pelo qual o gás se torna sólido. E a sublimação é o processo pelo qual o material sólido se torna gasoso. Aqui tem um outro exemplo interessante que são 3 tipos de vaporização. A vaporização ela pode acontecer de uma maneira muito lenta, por exemplo, no caso da evaporação. Então, a água nos corpos d'água, ela está constantemente, mesmo a temperatura ambiente, sofrendo. Então, a água que está bem na superfície ali, ela atinge um estado em que acontece determinada evaporação. Então, que essa água ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso acontece regularmente no ciclo da água, só com a irradiação solar. Logicamente que se eu ferver uma água no fogão, por exemplo, ela vai entrar num processo de vaporização que é muito mais rápido do que essa evaporação. Esse processo, que é mais rápido que a evaporação, mas eu ainda consigo ver as bolhas, por exemplo, se formando e esse vapor se formando, eu chamo de ebulição, por exemplo, quando eu tenho na boca do fogão. Já, sabem quando eu tenho, por exemplo, uma chapa quente ou uma panela muito quente e eu pego umas gotinhas de água e jogo em cima e a gota de água bate e sobe de uma vez? Isso a gente chama de calefação.
Então, esse aquecimento abrupto do material líquido que forma já o material gasoso, então esse processo de vaporização muito rápido, eu chamo de calefação. Aqui a gente tem um gráfico bem interessante, galera. Então, isso é uma das habilidades que a gente tem que treinar como biólogos também, tá? A capacidade de ler dados e de identificar dados. Isso é muito interessante, que é a curva de aquecimento da água. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho no eixo A aqui, esse eixo que está para cima aqui, né? A gente tem a temperatura. E no eixo que está aqui para baixo, eu tenho o tempo transcorrido durante o aquecimento. Então pensem que eu tenho um material que está solidificado aqui, gelo, por exemplo, né? Nesse caso, e aí eu vou aquecendo esse material. Então ele estava em menos 40 graus. Aí eu tiro ele do freezer e vou aquecendo e controlando esse aquecimento. Quando esse aquecimento atinge 0 graus, existe um determinado tempo em que esse material mantém 0 graus, mesmo que eu continue aquecendo, e que o material sólido vai se tornando líquido. Nesse ponto aqui é onde ocorre a fusão. Então, a fusão é a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido. Após essa matéria estiver toda líquida e eu continuar aquecendo, essa água líquida vai sendo aquecida. Então, ela chega a 20 graus, 40 graus, 60 graus, 80 graus, 100 graus. Essa água, ela não vai passar de 100 graus. Então, quando eu tenho ali a água fervendo na panela, e eu estou vendo ela fervendo, soltando bolinhas, se eu colocar um termômetro, quando ela está fervendo, ela vai continuar sempre a 100 graus. Por quê? Quando essa água atinge 100 graus, ela se torna vapor. Então, esse processo a gente chama de ebulição, né? Que é um processo de vaporização relativamente rápido. Ok? Então, esse líquido ele vai sendo aquecido e quando ele passa de 100 graus, ele vira vapor. Então, o vapor ali em cima vai estar mais quente. Mas a água vai estar sempre a 100 graus, ok? E, logicamente, esse vapor vai misturar com o ar ao redor e vai logo se tornar mais frio do que a própria água ali, ok? Isso, galera, é uma curva de aquecimento. O que é importante? É importante vocês olharem, conseguirem entender o que acontece. Estão vendo aqui os nomes que tem em cada uma dos números? Entender o que são esses nomes, né? Saber interpretar esse gráfico e trabalhar com ele. Pensem, se vocês tivessem que desenhar esse gráfico do nada, vocês conseguem? Ok? Entender em que fase, em que estado físico está a matéria. Então, aqui embaixo, olha a matéria, a água, no caso, está sólida. Nesse momento aqui, onde eu tenho a seta com 3, ela está líquida. E nesse momento aqui, ó, acima, quando ela está subindo, ela está no vapor. Ok? Os platôs são os processos de fusão e de ebulição. Ok? Então, é importante entender. O contrário desse aquecimento, eu tenho a curva de resfriamento. Então, na curva de resfriamento, eu tenho esse vapor de água, por exemplo. Esse vapor que está ali, se eu começar a baixar a temperatura desse vapor, ele vai tender a sofrer um processo de condensação, que é quando o vapor resfriado se torna água líquida, em seu estado líquido. Essa água em estado líquido, então, ela vai se formar a partir de 100 graus, e conforme eu for baixando a temperatura, ela vai se manter como água líquida, e quando atingir 0 graus, ela vai começar a congelar. Ela não vai baixar de 0 graus no estado líquido, até que tudo esteja solidificado. Após passar esse processo de solidificação, a água, então, continua resfriando, e aí eu tenho gelo, né? Então, a água já está no estado sólido. Okay? Então é importante olhar esses gráficos e entender que aqui eu tenho aquecimento, aqui eu tenho resfriamento. Fácil, né, galera? Entender que a partir do ponto zero aqui eu tenho um tempo que vai transcorrendo. Conforme eu passo o tempo, se a temperatura está caindo, é uma curva de resfriamento. Se a temperatura está aumentando, é uma curva de aquecimento, ok? Então, saber olhar, entender, diferenciar esses dois gráficos. Beleza? Qualquer dúvida, só mandar no grupo. A temperatura na qual o material sólido se torna líquido, a gente chama de temperatura de fusão. Temperatura de fusão é uma propriedade específica da matéria, que é uma propriedade física específica da matéria. E ela corresponde à temperatura em que a matéria sólida se torna líquida. A gente vê que é interessante que isso é muito característico de diferentes substâncias, diferentes materiais, né? Por exemplo, a água tem temperatura de fusão a 0 graus. O ferro, 1536. O alumínio, 660 graus. A prata, 950. Então, eu preciso daqueles fornos industriais
né, de metalurgia para conseguir fundir esses metais e trabalhar com esses metais, fazer eles tomarem forma, por exemplo, num processo industrial. Ok? Por que alumínio é muito utilizado? Bom, porque ele é muito mais maleável, né, do que o ferro. E ele tem uma temperatura de fusão muito mais baixa do que o ferro. Então é muito mais fácil trabalhar com ele do que com o ferro para fazer, por exemplo, chapas muito finas que vão revestir uma cuba de pia, por exemplo. Ok? A temperatura de ebulição, por sua vez, é a temperatura em que a matéria líquida sofre ebulição ou que ela sofre vaporização, né? A mesma temperatura. Então, em que a água líquida se converte em vapor ou em que qualquer substância no estado líquido se converte no estado gasoso. Ok? É também uma propriedade específica da matéria que permite que eu diferencie as substâncias. Por exemplo, a gente sabe que o álcool evapora muito antes da água. Então, se a água tem uma temperatura de ebulição de 100 graus, o álcool tem uma temperatura de ebulição de 78 graus. Quer dizer que em 78 graus, o álcool já está se tornando no estado gasoso. Por isso, quando a gente faz quentão, por exemplo, já tomaram quentão? A gente faz com vinho, você coloca vinho no quentão e fala, olha, coloca o vinho mais perto do final. Se você colocar no começo, vai evaporar tudo e vai acabar. Da mesma forma, se você vai fazer alguma comida que você vai colocar um vinho, coloca mais no começo para poder dar tempo de evaporar, né, e de perder todo o álcool. Ok? Então essa é a temperatura de ebulição. Então a gente tem comportamentos específicos para cada substância. Esse gráfico é bem legal porque ele traz, olha, essa seta, ela indica a temperatura crescente e ela mostra a substância no estado sólido, estado líquido, estado gasoso. E a gente vê comparando 3 substâncias aqui, né? A gente tem a água, por exemplo, que em 0 graus tem a temperatura de fusão, em 100 graus temperatura de ebulição. Tem o etanol, por exemplo, que tem temperatura de fusão em menos 114 e ebulição em 78, como a gente já viu. Então, por que, por exemplo, a vodka ou qualquer bebida, né, cachaça, qualquer coisa que eu coloque no freezer, ela não congela pelo seu teor de álcool? Por quê? Porque a temperatura de congelamento dela é muito mais baixa. Logicamente que não é essa, né, porque vodka e cachaça não são puro álcool, mas como ela tem bastante álcool, a temperatura é muito mais baixa do que 0 graus. Isso não é atingido no freezer. Já o naftaleno, que é o principal componente da naftalina, aquelas bolinhas que espalham inseto, ele se torna gasoso a 80 graus. Ok? Se torna líquido, a 80 graus. Então é um material sólido que se torna líquido a 80 graus e vai se tornar gasoso apenas a 218 graus. Então a temperatura de fusão é 80 graus, a temperatura de ebulição 218 graus. Então a gente vê que a temperatura ambiente, 25 graus, a naftalina é sólida. Ok? Todas as propriedades da matéria que a gente viu, galera, principalmente as propriedades específicas, são elas que nos permitem diferenciar as substâncias, ok? Então, eu consigo, utilizando essas propriedades específicas da matéria, diferenciar, por exemplo, uma substância química específica. Como que a gente define substância química? Bom, eu posso utilizar várias maneiras para definir. A gente pode definir uma substância como uma porção da matéria que tem propriedades químicas, propriedades bem definidas, tanto químicas quanto físicas, e que lhes são características. A gente pode definir também uma substância química como uma porção de átomos de um mesmo elemento ou de moléculas iguais. Okay? Então, é uma porção, uma quantidade de átomos ou de moléculas iguais. Isso é uma substância química. Se eu tiver apenas uma substância química, eu falo que é uma substância pura. Quando eu me refiro a uma substância, geralmente eu estou falando dela no seu estado puro. Quando eu tenho mais de uma substância, eu tenho uma mistura. Eu formo, por exemplo, uma solução. A gente vai falar disso lá para frente, né? No próximo tópico a gente vai falar de misturas homogêneas e heterogêneas. Aqui a gente tem, por exemplo, 3 substâncias. Tem uma substância que é a água. Então a água é uma substância, no caso aqui ela é líquida. Elas estão como elas se apresentam em temperatura ambiente, né? As substâncias estão a 25 graus. A água tem ponto de fusão de 0 graus, vocês podem ver na figura 1. Ponto de ebulição, né, PE, de 100 graus. E a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Já ao lado, eu tenho ferro. Então, de característica específica, eu vejo, por exemplo, a cor, né? O ferro é preto. Okay? Então, ele tem essa cor característica, né? Um cinza escuro, um preto. Cinza metálico aqui, não. Então, cor com sólido cinza metálico.
A temperatura ambiente ele se apresenta no estado sólido e ele tem um ponto de fusão de 1538 graus e um ponto de ebulição de 2861 graus. A densidade é de 7,87 gramas por centímetro cúbico. Logo, o ferro é mais sólido do que a água. É mais sólido não, desculpem galera, é mais denso do que a água. Por isso que se eu jogo ferro dentro da água, como ele não é solúvel na água, ele vai para o fundo. Ok? Já o sal, né, de cozinha, cloreto de sódio, é uma substância que em temperatura ambiente também é sólida. Devido à sua característica organoléptica de cor, eu observo ele como branco. Tem um ponto de fusão de 801 graus Celsius e um ponto de ebulição de 1465. E uma densidade de 2,17 gramas por centímetro cúbico. A gente fala, nossa, mas o ponto de fusão dela é tão alto, né? E o ponto de ebulição também é tão alto. Mas se eu jogar sal na água, ele não vai para o fundo, apesar dele ser mais denso também, né? Que acontece com esse sal quando eu jogo ele na água? Se eu jogar cloreto de sódio na água, ele vai passar por um processo de dissociação. Ou seja, ele vai se separar em dois componentes, Na e Cl-, que a gente vai ver lá para frente quando a gente falar de sal. Esse composto, ele então se solubiliza na água, sofre um processo de solubilização, que é o quê? Ele interage com a água e forma uma mistura homogênea até determinado ponto. Logicamente, se eu colocar muito sal, ele vai saturar e vai ir para o fundo. Mas, até determinado ponto, ele forma uma solução homogênea, uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea, então, eu não consigo observar fases que diferenciam, que me permitem dizer que eu tenho sal e água. Eu vejo só um componente visual, então só uma fase. Só que isso não me representa que é uma substância pura. Na verdade, é uma mistura, né? Porque eu tenho sal como soluto e água como solvente. A questão é que se eu ferver essa água, a água, que tem um ponto de ebulição de 100 graus, ela vai evaporar totalmente. Se eu tenho uma panela que eu coloquei aí 1 kg de sal, 2 litros de água, misturei até formar uma mistura homogênea, e eu começo a ferver isso, essa água vai evaporar toda, pode demorar um tempo, mas vai evaporar, e o sal que sobrar, o cloreto de sódio que sobrar, vai parar no fundo. Por quê? O ponto de ebulição dele é 1460 graus, e nunca que você vai conseguir atingir isso em casa. Então, se eu ferver isso durante determinado tempo, eu vou tirar toda a água e vou ter só o sal ao fim do processo. Isso é base para uma das perguntas que a gente vai ver ali na frente, ok? Exercício que eu vou deixar para vocês. Então, esse gráfico é bem legal, galera, porque ele traz a matéria no centro. A gente já falou o que é matéria, né? Então, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e que tem uma massa específica. E essa matéria exibe propriedades. Aqui ele traz algumas propriedades. Por exemplo, as gerais, como impenetrabilidade, divisibilidade. Aqui ele traz elasticidade, inércia, massa, volume e compressibilidade. Propriedades físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. E propriedades organolépticas, que são aquelas que podem ser detectadas pelos nossos sentidos. Visão, audição, paladar, tato e olfato. A gente tem essa matéria se apresentando em diferentes estados de agregação, ou estados físicos. Entre eles a gente tem o sólido, o líquido e o gasoso. E olha como a figura é legal, ela traz já o nome dos diferentes processos, né? Então, do sólido para o líquido eu tenho o processo de fusão, do líquido para o sólido eu tenho a solidificação, do líquido para o gasoso eu tenho a vaporização, do gasoso para o líquido eu tenho a condensação. Do sólido para o gasoso eu tenho a sublimação, do gasoso para o líquido eu tenho a ressublimação. E aqui eu tenho uma diferenciação desses 3 modelos aí de agregação da matéria, né? No sólido as moléculas estão muito agregadas, no líquido elas estão pouco agregadas e no gás elas estão muito espalhadas, então desagregadas. E aqui ele traz uma outra definição interessante que a gente não falou, né? Mas é que isso a gente subentende, mas é interessante a gente retomar esse conceito, né? De fenômenos, né? A ideia de fenômenos físicos e fenômenos químicos. Vocês sabem essa diferença? A gente pode até abordar no próximo tópico. Mas a química, a gente já falou que ela vai estudar a composição da matéria, a estrutura da matéria e os fenômenos de transformação, então as reações químicas pelo qual a matéria passa.
Então, um fenômeno químico, ele transforma o material. Então, por exemplo, o leite, por vários processos químicos, pode se transformar em queijo. O ferro, ao sofrer processos químicos de oxidação, né, ele pode sofrer a ferrugem, que a gente fala. Já um processo físico, ele mantém o material. Por exemplo, um copo de vidro, ao cair no chão, ele pode se quebrar, mas ele continua sendo vidro. Só que esse vidro foi convertido em cactos. Isso é um processo físico, um fenômeno físico. Uma cadeira, que é formada a partir de uma madeira retirada de uma árvore, ela foi modificada por fenômenos físicos, processos físicos. Então, um pão que é feito, por exemplo, em que o fermento age ali e converte, então, parte do açúcar que está contido em gás que faz com que o pão cresça. Isso é um processo químico, porque tem uma transformação. Já os processos físicos envolvem manutenção, ok? E aqui eu tenho 2 exercícios para vocês, ok? Então, deem uma olhadinha aí, tá? Eu vou deixar aqui um pouquinho. Então, esse exercício fala: a figura abaixo representa o ciclo da água na Terra. Nele estão apresentados processos naturais que a água sofre em seu ciclo. Com base no desenho, faça o que se pede. Considerando que as nuvens são formadas por minúsculas gotículas de água, ou seja, água no estado líquido, né? Que mudança de estado físico ocorre no processo 1? Então eu tenho aqui, ó, no processo 1, a água subindo. Em que estado será que ela está subindo aqui, né? Que estado da matéria que é bem pouco agregado, bem desagregado, que permite que a matéria suba e se eleve, então, por essa coluna de ar? Quando ele atinge as nuvens, ele vai sofrer um processo físico que vai fazer com que essa água que está nesse estado aqui se torne líquida novamente. E ele vai descer. Então, quero que vocês aqui olhem essa figura e pensem o que está acontecendo em 1, o que está acontecendo no número 2 e o que está acontecendo no número 3, ok? Além do número 4. Então, 1, 2, 3 e 4. E falem para mim aí quais são os processos físicos, né, de mudança do estado físico da matéria, ok? Aqui eu tenho algumas questões para estudo, ok? Então, isso não precisa ser entregue para mim, não vai valer nota, mas é só para orientar o estudo de vocês, tá? Então, façam do jeito mais bonitinho possível. Eu vou deixar um material também de estudo para vocês. E aqui a gente tem um probleminha também, uma continha sobre densidade, para vocês pensarem um pouco, tá? A gente falou do Mar Morto lá atrás, só que não precisa dos valores de lá não, é só dá para fazer com o que tem aqui. Então, ó, a densidade do Mar Morto é de aproximadamente 1,166 mg por ml. Se fervermos 2 litros dessa água salgada, que massa de sal em grama poderíamos obter? Ok? Pensem que 2 litros equivale a 2.000 ml. Isso é importante. E lembrem lá que, como é uma mistura água com sal, eu consigo ferver e separar as duas substâncias. Por quê? O ponto de ebulição da água e o ponto de ebulição do sal, que no caso é NaCl, são muito diferentes. Ok? E aí façam a continha e descubram quanto de água que vai sobrar. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. A aula de hoje era isso. Qualquer dúvida ou para resolução de exercícios, se vocês estiverem com dúvida, as respostas que vocês tiverem, mandem lá no nosso grupo, tá bom? Muito obrigado. Até mais. Terminamos então a matéria da revisão da nossa avaliação, tá? Não se esqueçam que a gente tem a nossa atividade avaliativa, tá bom? Valeu, abraço, até mais.